Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero falar com vocês aqui sobre um assunto importante, profecias do final dos tempos. Existem dois finais de tempos, sabia? Dois finais dos tempos. É. Eu sempre gosto de brincar com as pessoas assim, né? E quando a gente estava numa palestra, num bate-papo, então eu gosto de fazer essa brincadeira. Sabe que existe dois fins do mundo. Como dois fins do mundo? O tempo de Noé. O tempo de Noé. Deus cerceou toda a vida na face da terra e deu salvação a Noé, aos fiéis, que era Noé e sua família. Ok? E hoje, Deus promete a mesma coisa. Eu vou cercear a terra, vou tirar todo o mal de cima da terra. E todos aqueles que adoram, que praticam, que amam a prática do mal, serão todos extintos da terra. A terra será limpa e você vai estar na arca da palavra do Criador. Essa arca maravilhosa que é a arca da confiança, da certeza. Firme na palavra do Criador, você estará flutuando sobre tudo isso e apenas assistindo os acontecimentos. Ok? E é isso que Deus nos fala. Será como nos dias de Noé, ali no livro de Mateus 24, né? Que Jesus fala, será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Sabe por quê? Toda a pornografia, a prostituição, a sujeira que se praticava naquele tempo, porque a violência que a Bíblia fala é isso. Violência cultural, moral, todo tipo de violência. Tudo quanto é crime que você conhece se praticava naquele ali. Todo quanto é imoralidade que você conhece se praticavam. Primeiro foi praticado ali. Casavam-se, davam-se em casamento, sabe o que significa? Ato sexual. Praticavam com o mesmo gênero, com mulheres do outro, marido de outras, com crianças, com animais. Era uma imundície total. Era tudo uma sujeira total. E Jesus já preveniu que será como nos dias de Noé. O que você está vendo no mundo hoje? Tem dúvida que chegamos no ponto final? Você tem alguma dúvida que nós atingimos o ponto final? Eu não tenho. E Deus está nos alertando. Como alertou aquele povo? Noé passou 120 anos construindo a arca. Foram 120 anos pregando, 120 anos prevenindo, avisando. Deus vai destruir. Quantos anos os servos de Deus estão pregando, ensinando e avisando? Deus vai eliminar o pecado. Quem estiver nessa prática vai ser destruído junto. Deus vai limpar a terra. Não esteja sujo. Quantos anos? A arca está terminando de ser construída. 7 dias antes, Deus mandou Noé entrar na arca com sua família e todos os animais. 7 dias antes. Livro no final, o que fala de 7 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 7 anos finais, os 7 anos. É duro, mas temos que falar. Noé, quem foi Noé? Noé foi um grande servo de Deus que já nasceu predestinado pelo Criador para ser aquele homem que iria fazer o dilúvio. É só você ler toda a história e você vai ver. O Criador já escolheu ele no ventre da mãe. Ok? Quem foi Noé? Noé, filho de Lameque da linhagem de Sétim, foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome de Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, no hebraico Noah, que o nome certo é Noah, tá? Significa repouso, descanso ou conforto, ok? Certo é que seu pai Lameque chamou a Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Ele que já sabia que Noé era uma pessoa especial, escolhida por Deus já. A quem Noé chamou
ou a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Gênesis capítulo 5, verso 29. Noé tinha um caráter irrepreensível. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Ok? Olha como é importante você ser uma pessoa íntegra e justa diante de Deus, cumpridor da palavra, obediente ao Criador. Certo? Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Um nível moral. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente ao Criador. Viu a importância da obediência? Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sabe o que significa isso? Deus 24 horas no coração, na mente, nas palavras. Ok? Está em Gênesis capítulo 6, 9. Embora existe uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve o seu primeiro filho, Gênesis 5, 32. Quando ele tinha 600 anos de idade, o dilúvio sobre a terra, veio o dilúvio sobre a terra, Gênesis 7, 11. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade, Gênesis 9, 28. Foi por volta dos seus 480 anos de idade que Noé recebeu de Deus a ordem para construir a arca, Gênesis 6, 3, 1 Pedro 3, 20. Depois passou-se 120 anos até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens, e foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado algum, pois não houve arrependimento. Ele pregou, ensinou, alertou, e ninguém se converteu, ninguém se arrependeu, mas ele não desistiu. Às vezes hoje uma pessoa vai falar com meia dúzia de pessoas, uma pessoa só aceita, ele acha: nossa, não é bênção. Noé não pensava assim. Mesmo ninguém aceitando e se arrependendo, ele se considerou abençoado e continuou firme. Uma civilização corrompida no tempo de Noé e o dilúvio. Noé tinha quase 500 anos de experiência de vida, quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem que construísse a arca. Embora toda essa experiência parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram diferença. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Viu como a qualificação espiritual é que faz graça aos olhos de Deus a nossa vida? Tenha uma vida espiritual impecável. Nós estamos cercados de pecado, como Noé estava, de toda imundície, mas você não pode praticá-las. O capítulo 6 de Gênesis mostra o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crimes. Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. É o que hoje acontece. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida
para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Gênesis 6:11. Apesar de toda a complexidade no processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, é o que vai acontecer agora, um evento nunca visto antes, e tendo de que suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, hoje é a mesma coisa. Noé foi fiel a Deus, nós temos que ser fiel também. Hebreus capítulo 11, verso 7. Ele construiu a arca e colocou sua família e os casais de cada espécie de animal dentro dela, conforme a ordem do Criador. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra foi inundada. Por que Deus trancou a porta pelo lado de fora? Porque o homem acaba cedendo e sendo mole no coração, e ele abriria a arca para deixar as pessoas entrar, e Deus falou não. Eles não se arrependeram. Deus é bom, mas ele é justo. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graças a Deus com animais limpos e aves. A continuidade do pecado na história de Noé. O pecado acabou? Não, ele continuou. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta, com o dilúvio o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada, olha bem o que eu acabei de falar, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito no livro de Gênesis capítulo 9, verso 20, confirma essa condição. Noé plantou uma vinha, ficou embriagado, olha o que aconteceu, ficou embriagado e de uma forma vergonhosa ele se expôs, ele tirou a roupa dentro da tenda dele, ficou nu, certo? Ele se expôs em sua tenda. O filho dele, Ham, que é conhecido como Cã, certo? Ele foi lá, né, provavelmente levado pelo seu filho Canaã, que era neto de Noé, certo? E ele zombou de Noé. Na verdade, ele tocou nas partes íntimas de Noé. Escritos antigos mostram isso, os sábios antigos nos falam sobre isso. Ele tocou nas partes íntimas, ele zombou de Noé dessa forma, certo? Por isso, ele foi amaldiçoado por Noé, certo? Ele não recebeu a bênção. Cã foi amaldiçoado, Canaã quer dizer, né? E Cã não foi abençoado, mas Canaã foi amaldiçoado. Em contraste a isso, Shem e Jafé, ou Sem e Jafé, foram respeitosos com Noé. Eles o cobriram e foram abençoados. Inclusive, eles se aproximaram do pai de costas para não ver o pai nu. Quem são os descendentes de Noé? A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Jafé. Gênesis 5, 32, 9, 18 e 19. E 10, 1. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra, multiplicaram-se conforme a ordem do Criador. Gênesis 9, 1. É bem provável que Noé tenha tido filhos depois, muito provável, porque ele tinha vigor, a esposa dele também, e muito provavelmente ele teve outros filhos, mas isso não é relatado na Bíblia, tá bom? E no Novo Testamento, existe Noé? Sim, porque Noé, ele faz uma alusão ao final dos dias também. Existem várias referências a Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam seu exemplo de retidão, fé e justiça. E o próprio Jesus fez referência a Noé comparando os dias que antecederam o dilúvio à civilização e a civilização perversa daquela época com os dias da vinda do reino de Deus no final dos tempos, tá ok? Mateus 24, 37 e 38. Lucas 17, 26 e 27. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando-o
de pregoeiro da justiça, mas foi o escritor hebreu que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Ele escreve: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu a palavra, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 7. Sem dúvida nenhuma, a história de Noé é um grande exemplo para todo cristão, todo judeu, todo aquele que crê e confia na palavra do Criador. Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade da vida ao seu redor. Nós estamos vendo muita perversidade ao nosso redor, muita maldade, muita podridão, muita imundície, pornografias, na televisão, até mesmo no rádio, na internet. Nós temos que procurar andar como Noé andava no meio daquele povo, porque tinha que viver, comercializar e tantas coisas, mas não se contaminava com o pecado, com a imundície que eles praticavam. Mas o mundo tinha uma imundície tremenda. Hoje se pratica todas as imundícies que se praticavam naquela época. Você tem alguma dúvida que chegamos no final? De que lado você vai estar? Do lado de dentro ou do lado de fora da arca? Quanto tempo estão sendo todos avisados? Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir todo o mal, todo o pecado, vai limpar a terra, vai purificá-la, e somente quem vai ficar serão os bons. Tome cuidado, cada pensamento, cada palavra. Tome cuidado naquilo que você vê, o que vê entra e é registrado na mente. Constantemente você será tentado com aquilo, como diz o apóstolo Tiago. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Por que você sente desejo? Porque você toma conhecimento. E quando você toma conhecimento de algumas coisas, você tem que ter uma força muito maior, porque você vai ter que resistir o resto da sua vida a praticar aquilo. Vai vir à vontade e você não vai praticar. Como disse o pastor Alejandro Bulhon, da Igreja Adventista, o pastor Alejandro Bulhon falou com muita propriedade. A tentação dura o quê? 25 a 30 segundos. E você pode perder uma vida inteira em 25 a 30 segundos. Ser tentado não é pecado. Pecado é praticar o ato da tentação. É ceder à tentação. Permaneça firme, porque nós estamos no final. Às portas está a nossa redenção. Os dias de Noé nos falam exatamente sobre os dias de hoje. E vemos tudo que se praticava de pecado, imundície e crime naquela época, estão se praticando hoje. De uma esfera global. E outra pior. Os homens pecadores, imundos, imorais, é eles quem estão governando o mundo. Eles estão querendo nos impor, com o poder que eles têm, a prática do pecado, a prática da maldade. Tem países que estão mudando textos da Bíblia. Olha esse pedaço aqui, eles nos condenam, então vamos mudar, não vai condenar mais. A arrogância afrontando o próprio Criador. Chegou a hora. Não fique em dúvida com que lado você vai estar, porque do lado de fora você vai ser consumido, vai ser destruído. Do lado de dentro você está seguro, firme. Essa arca não afunda. O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu estava com outro material para dar, mas Deus tocou no meu coração que eu tinha que falar isso. Chegou a hora. Forte abraço, shalom. Até o próximo.